Graça e paz. Eu sou o pastor Eduardo Carvalho. Nós estamos com a série Reflexões, mensagens que tratam exatamente sobre mensagens com conteúdo de reflexão, pensando a igreja. E trouxe para a nossa reflexão hoje o ministério de Jesus. Por que o ministério de Jesus foi tão bem sucedido? Por que conseguiu alcançar mais de 2000 anos de história cristã? Quais os recursos usados por ele? Vamos ver nessa noite os princípios que Jesus adotou para ter um ministério profícuo, um ministério muito abençoado, um ministério amplo, mais de 2000 anos de vida cristã. 7 princípios ele adotou. Eles estão em Mateus capítulo 4, do verso 18 ao verso 22. A Bíblia diz: caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu. O primeiro princípio, o princípio da observação. Os primeiros discípulos foram chamados. Jesus começou a observá-los no mar da Galileia, observando seus comportamentos, observando suas tendências, observando suas aptidões. E esse princípio é fundamental. Todo ministério deve passar pelo crivo da observação. Jesus viu 2 irmãos. Em segundo lugar, ele adotou um segundo princípio, que é conhecido como o princípio da função. Ele observou que eles lançavam as redes ao mar. Lançavam redes ao mar. Essa era uma função. Quando nós tentamos hoje buscarmos discípulos de Cristo, temos que trazer exatamente esse princípio, a função que eles exercem. O ministério, ele não pode ser preenchido por pessoas desocupadas, por pessoas ociosas, por pessoas que não acreditam na força do trabalho. Os primeiros discípulos foram buscados debaixo de uma unção de função. Jesus observou, observação, que eles lançavam as redes, função. Essa era a função dos pescadores, lançar as redes. Depois ele foi buscar um terceiro princípio, que encontra-se no versículo 20, deixaram imediatamente as redes. O terceiro princípio é o princípio da disposição. Deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Hoje, muitos ministérios, muitos vocacionados deslizaram exatamente por não praticarem o princípio da disposição. O chamado requer disposição. O ministério requer disposição. Se você quer servir a Deus, muita disposição. Esse foi o grande ingrediente. Quando você observa o princípio da observação, da função, obrigatoriamente você recai no da disposição. Sem disposição, todos os nossos sonhos não se realizam, nossas aptidões não se materializam e a nossa vocação não se acende. Disposição é fundamental. O texto nos diz que eles deixaram as redes imediatamente. Depois Jesus aplicou um quarto princípio, que é encontrado no versículo 21. Ele observou que 2 irmãos estavam trabalhando juntos. Depois ele observou 2 irmãos e o pai trabalhando juntos no mesmo barco. Ambos consertavam as redes. Este é o princípio da familiarização. Familiarização. Observe que eram 2 irmãos. No segundo momento, 2 irmãos e um pai. O ministério de Jesus foi muito bem sucedido, porque ele buscou famílias bem estruturadas, bem solidificadas. Seu ministério nasce debaixo de uma poderosa unção de família. Aliás, o Evangelho é uma família levando o Evangelho a centenas e milhares de famílias. O Evangelho é familiar. Daí a importância de buscar nos seus discípulos pessoas que viviam em família. 2 irmãos, depois 2 irmãos e o pai. Sempre ele trazendo esse modelo da familiarização. Depois Jesus chega no 5º princípio, que é lindo. O versículo 21 diz que Jesus
olhou para eles e eles estavam consertando as redes. Eu gosto dessa expressão, consertando as redes, porque é exatamente aí que está o quinto princípio, o princípio da restauração. Jesus observou que eles não descartaram as redes, que eles não trocaram as redes envelhecidas, rasgadas, perfuradas. Eles preferiram restaurá-la. O segredo do ministério de Cristo foi o ponto-chave, o ponto da restauração. O Evangelho veio para restaurar pessoas, como uma rede que rasga, uma rede que se rompe. O Evangelho é restaurador. Por isso que o Espírito Santo registrou em Mateus que eles estavam consertando as redes. O ministério de Cristo é um ministério de restauração. Para você não esquecer, princípio da observação. Depois, princípio da função. Terceiro, princípio da disposição. Quarto, princípio da familiarização. Quinto, princípio da restauração. Sexto princípio, princípio da vocação. Ele disse, eu vos farei, eu vos farei. Isso significa vocação. Os vocacionados, todos sem exceção, todo vocacionado precisa ser ensinado. Todo vocacionado é ensinável. A vocação, ela exige uma preparação. E Jesus deixou claro para eles, olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Todos os vocacionados se predispõem ao ensinamento. E o último princípio foi o princípio da missão. Jesus disse, eu vos farei, vocação, pescadores de homens, missão. Todos esses 7 princípios ele aplicou no seu ministério. Hoje, todos nós temos que pegar esse modelo, chamado de protótipo, modelo. Por isso que o Evangelho já alcançou mais de 2000 anos de história. Porque 7 princípios Jesus colocou à nossa disposição. Lembrando o princípio da observação. Segundo, o princípio da função das pessoas. Terceiro, o quanto eles aplicam o princípio da disposição. Quarto, familiarização. Quinto, princípio da restauração. Sexto, princípio da vocação. Sétimo e último, princípio da missão. Deus te abençoe.